Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, componente de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Bom, vamos dar uma aprofundada, conhecer o título, né, a importância do título, as funções dos balões, tá, e das histórias, as relações entre o texto verbal e o não verbal, enfim, nós vamos fazer um aparato geral sobre isso, tá? Então vamos lá. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam a linguagem verbal e não verbal. Então, por ser um texto narrativo, né, que vai contar uma história, ele vai possuir os elementos da narrativa, que já foram listados aí. Então, todo texto narrativo vão ter esses elementos, tá certo? O título de uma história em quadrinhos pode parecer algo sem muita importância, mas ele possui um impacto significativo em como sua história em quadrinhos é interpretada. Muitas vezes ele irá determinar se alguém irá ler ou ignorar o que você escreveu e desenhou. Tá? Felizmente ou infelizmente, geralmente é o título que atrai as pessoas, independente da quantidade de tempo e de esforço feito para você fazer sua história em quadrinhos. Então, observe aqui a importância que tem um título para uma história, né? Não somente nas histórias em quadrinhos, mas qualquer texto que nós formos produzir, o título ele tem um peso importante, porque é ele que vai delimitar, ou que vai atrair a atenção do leitor, certo? Então, através dele, a pessoa pode se sentir motivada a ler ou desmotivada. Então, observem aqui essa importância, tá certo? É um caso a ser pensado no momento que se for construir uma história. Então, as histórias em quadrinhos, elas são feitas por meio de quadros. Por isso, quadrinhos, né? Nós temos aqui, os quadrinistas chamam de requadro, tá certo? Esse requadro, né, as HQs, elas são conhecidas exatamente por essa marcante característica básica, que é esse conjunto de linhas que vão delimitar, né, o espaço de cada cena e vão constituir ali o quadrinho. Esta moldura mais conhecida como requadro entre os profissionais da área, tá certo? Então, nós temos ali o requadro, onde dentro daquele espaço vão ser colocados os personagens e as suas respectivas ações ou falas, tá certo? Então, entre um quadro, um requadro e outro, existe uma coisa chamada calha. Talvez ninguém nunca tenha parado para pensar, mas em geral existe um vão ali entre um quadrinho e outro. É o que chamamos de calha, tá? É um espaço. Ele pode ajudar a delimitar o quê? O tempo. Mais larga o espaço for, ele vai indicar mais tempo entre um quadro e outro. Se é mais curto, indica uma ação mais rápida e contínua. Também é uma forma ali de marcar o tempo da narrativa, esses espaços, tá certo? É uma curiosidade. Muitas das vezes a gente não pensa sobre isso. Acha que aquele espaço ali é naturalmente da história. Não. Tá? Esse espaço está ali para delimitar um tempo de leitura. Se estiver longe, o tempo mais devagar, né? Mais lento. Se estiver mais próximo, é algo mais rápido, efêmero. Certo? E os balões? Um dos recursos usados nos quadrinhos para representar a fala é o uso dos balões. Porém, eles não são apenas utilizados com essa finalidade. Os balões também são usados para representar o pensamento das personagens das HQs, tá certo? Da história em quadrinho. Assim, de acordo com Eco, né, um autor que está se pronunciando aí, o balão na fala, ele significa o discurso expresso, e se for a imaginação, ele vai ser um discurso pensado. Temos assim que o balão é um recurso gráfico representado por um signo de contorno, né, em um formato ali, ou seja, uma linha que vai envolver uma situação conversacional, tanto de um monólogo quanto de um solilóquio, ou seja,
tanto de uma pessoa falando sozinha, como de uma pessoa, né, nos seus pensamentos, ou como ela falando consigo mesmo, tá certo? Um solilóquio, ela vai falar o quê? Consigo mesmo. Ela e ela ali. Já o monólogo, não. O monólogo, ele está falando sozinho, mas para outras pessoas ali. E o solilóquio, não, ele está falando com ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, tá certo? Já o balão, também, né, o balão, ele talvez seja o recurso que mais identifica os quadrinhos como a linguagem, né, e são eles que ajudam a tornar as HQs o quê? Um gênero específico. Então, se fala em história em quadrinhos, logo se vem à nossa mente os balões, tá certo? Porque é eles que vão representando ali as falas daqueles personagens, seja a fala oral ou a fala pensada, né? Seja o discurso ali expresso ou o discurso pensado, tá bom? Os elementos dos balões. Para Juan Acevedo, o balão possui 2 elementos básicos: o continente, que é o corpo do balão ali, o rabicho, né, que é aquele apêndicezinho que ele tem, e o conteúdo, que é a linguagem escrita ou as imagens, tá certo? São os elementos que vão compor aquele balão. Então nós temos aqui diferentes formas de balões. Balão de fala, que é mais comum, traçado contínuo, ele vai indicar aquela fala. O balão do pensamento, que é um contorno ondulado, o apêndice dele é em forma de bolhas, formato de nuvem, vai indicar o pensamento. Nós temos aqui o balão berro ou zigue-zagueado, tá? Que as extremidades são para fora, formando como se fosse uma explosão, vai indicar o quê? Uma voz alta. Balão cochicho, linha pontilhada, indica tom de voz baixa. Nós temos também o balão uníssono, que ele vai reunir o que? A fala de diferentes personagens. Tá? É mais de um apêndice ali, porque são mais de um personagem falando ao mesmo tempo a mesma coisa. Aí os balões duplos ou balões compostos, né, que vai indicar 2 ou mais sequências de fala de uma mesma personagem, tá certo? E o balão especial, que ele ocorre quando assumem uma forma de uma figura. Conota o quê? O sentido visualmente representado. Então, ali nós temos o coraçãozinho, né, que representa um amor. Esse balão vai assumir um contorno especial. Já a linguagem verbal e não verbal presente, que é uma característica bastante presente nas histórias. Os linguistas, eles dividem a linguagem em 2 grandes grupos, verbal e não verbal, tá certo? Então, a linguagem verbal vai ser aquela que vai se utilizar da escrita, do oral, tá certo? Da fala e da escrita. Então ela vai ser representada ali por meio de códigos, tá certo? Dentro daquele balão. Então a linguagem verbal, basicamente, estamos nos referindo à fala e à escrita, presente dentro das histórias em quadrinhos. Porque o balão já representa uma fala. Além da fala, e ali é a fala o quê? Concretizada dentro daquele discurso, ou seja, de forma escrita, certo? E a linguagem não verbal, né? Todo ser humano tem uma necessidade de se comunicar, e por meio desses processos foram se construindo ali socialmente, certo? Se a gente for buscar na história, nós temos as pinturas rupestres, que era uma forma de contar a vivência ali daquelas pessoas, por meio de uma linguagem não verbal, certo? Então, exemplos de linguagens não verbal, nós temos as mímicas, os desenhos, as pinturas, esculturas, certo? Coreografias, semáforos, placas de trânsito. Então, tudo isso representa uma imagem que vai nos trazer uma informação. Nós temos aqui, a seguir, uma charge que vai mostrar bem isso aí para nós, ó. As charges, elas representam a denúncia social como uma de suas características mais marcantes. Ali, nessa charge, a gente observa, né, que tem ali uma pessoa, né, dentro de uma comunidade, tem uma ação ali, nós conseguimos fazer a leitura dessa imagem. Aqui nós já temos o que? A linguagem mista, que é a junção da linguagem verbal e não verbal, ou seja, da imagem e da escrita, tá certo? Vamos continuar. Então vamos para o nosso exercício. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito do quê?
da dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais, né, na capacidade das tecnologias em aproximar realidades distintas, possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais, ausência de políticas públicas para o acesso à população a computadores, ou escolha das propriedades no atendimento às áreas necessidades da população, às reais necessidades da população. O que essa charge aí nos traz, né, nos mostra? Qual é a crítica? Letra E, a escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população, tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Um pouquinho extensa, você pode rever essa aula, tá? Lá na plataforma Eduque, buscar entender os componentes que constituem as histórias em quadrinhos, principalmente no tocante o quê? A linguagem verbal, não verbal e mista, tá certo? É de fácil entendimento, mas quando você vai se aprofundar, causa ali uma estranheza, né? Uma dificuldade, tá certo? Então, as histórias em quadrinhos é basicamente isso, composta ali de quadros. Dentro desses quadros nós temos imagens, né? Essas imagens têm relação com a fala que está sendo marcada ali através do balão, tá certo? A característica que o personagem apresenta, uma expressão facial que ele indica, tem relação com aquela fala, tá certo? Os movimentos que eles fazem dentro daqueles quadros também têm relação. Então, é basicamente isso. Tá? Procurem estudar, rever essa aula. Se você quiser praticar também, pode construir, apresentar para o seu professor esse material, tá certo? Então, até a próxima aula.